Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Iniciando aqui pelo rádio e também pelas plataformas digitais, nossa semana especial. E eu tenho certeza que Deus fará maravilhas no dia de hoje e durante esta semana. Então seja muito bem-vindo ao nosso Agir de Deus e também nossas pérolas de sabedoria, que são os nossos ensinamentos, e no final a oração por todos vocês. Se você deseja nos acompanhar na rede social, no Instagram, vai lá, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, e você poderá estar comigo de segunda a sexta-feira, às 18 horas, em uma live que eu tenho feito, Negócios com Deus. Está muito forte o Agir de Deus. Então vem com a gente. Muito bem, minha gente, vamos então iniciar aqui nossos ensinamentos dessa semana e eu quero fazer uma pergunta. Você tem sido tentado a fazer algo que vai contra um princípio da palavra de Deus? Pois é, provavelmente sim, porque nós somos tentados a achar que somos os únicos a sermos tentados, mas a verdade é que todos são tentados de alguma forma ou de outra. Ou seja um cristão ou não cristão, ninguém está imune à tentação. No fim, todos acabamos por ser acometidos por ela. Mesmo os discípulos mais íntimos de Jesus foram severamente tentados enquanto Jesus orava no jardim. O próprio Jesus foi tentado a pecar no seu jejum de 40 dias. A tentação, meu querido e minha querida, vem para todos. Você não é o único. Agora, é interessante evitar a tentação. Em outras palavras, provavelmente você já ouviu isso aqui, ó. Não brinque com fogo, senão você pode se queimar. Então, afaste-se das situações que o tentam em suas fraquezas. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Jesus reconhece aqui que nos compomos de mais de uma matéria. Embora, gente, o nosso espírito tenha as mais elevadas aspirações, nossos corpos são extremamente fracos e sujeitos a fragilidade. Assim, o melhor a fazer é evitar os locais em que o pecado é latente. Ou seja, se você vai a um lugar geográfico e lá está propício para você ser tentado e cair em determinada tentação, não vá. Evite certos lugares. Se lá está te oferecendo um prato cheio de tentações que pode te derrubar, que pode te contaminar, então a dica, a orientação, o conselho que eu dou, você deve se cuidar e evitar a tentação, embora estamos sujeitos por ela, todos nós, ok? Agora, preste atenção nisso aqui. Nós temos que confiar na palavra de Deus. É interessante quando estudamos sobre a tentação de Jesus no deserto, então vai nos fornecer uma munição de que precisamos para a gente poder aterrorizar o nosso tentador. A Bíblia fala: Satanás tentou a Jesus, primeiramente procurando atraí-lo para o alimento. Mateus 4,3 diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em resposta, Jesus falou que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Logo em seguida, vem ali a segunda tentação que mexia com o ego de Jesus. Olha o que o Satanás disse. Se tu és filho de Deus, disse ele, joga-te daqui para baixo. Mateus 4,6. Mais uma vez, Jesus dependeu totalmente das Escrituras e deu a seguinte resposta: também está escrito, não tente o Senhor seu Deus. Mateus 4,7. E por último, Satanás tentou lhe tocar, atiçando a sua cobiça. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Mateus 4, verso 8 e 9. E pela terceira vez, Jesus então respondeu usando o quê? As Escrituras. Retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Mateus 4,10. O que nós percebemos? Que Jesus venceu o inimigo tentador na palavra. E se você também deseja vencer diariamente as tentações, você precisa vencer o inimigo na palavra de Deus. Por isso que o salmista ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, para você vencer tudo isso, é através da palavra, através de Jesus na sua vida. Agora, se Jesus, o próprio Filho de Deus, usou as Escrituras para rechaçar as tentações do diabo, não podemos fazer o mesmo? Por isso precisamos estar diariamente sintonizados com a palavra de Deus, guardando essa palavra no coração para que não pecamos contra Deus. Você está entendendo? O Salmo 119, o verso 11 fala: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Então, da mesma maneira que você está sintonizado nesta emissora, me ouvindo e recebendo essas instruções, precisamos também diariamente estarmos sintonizados com a palavra de Deus, que é na palavra de Deus que você tem a arma certa para vencer a tentação e não cair na tentação. Lembrando que tentação não é o problema é quando você cai na tentação. Então o remédio é a palavra de Deus. Outra coisa importante, que é um princípio simples, que não é difícil muitas vezes passar despercebido. No jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos discípulos que vigiassem 1 hora. Exaustos, pegaram no sono. O conselho que lhes deu foi o seguinte: orem para que não caiam em tentação. Mateus 26, 41. Então, orar é fundamental. A oração. Vamos observar que ele disse o seguinte: orem para que não caiam em tentação. Em outras palavras, é o seguinte: a oração, gente, serve de antídoto para que não nos entreguemos de bandeja, vamos assim dizer, de bandeja, né? Não falo aqui da oração, como diz, né? Água com açúcar, né? Mas daquela oração que contorce as entranhas, faz dobrar os joelhos, derramar lágrimas, entrar até em desespero, uma oração de vida ou morte. Quando o tempo estiver escasso, tente o método simples que eu tenho aprendido, que eu aprendi há muito tempo. Certa pessoa disse o seguinte: quer evitar o pecado ao ser tentado? Ore dessa maneira: Senhor, estou sendo tentado a pecar. Sem a tua intervenção,
sou um pecador. Ajuda-me. Isso é muito elementar, mas funciona para esta pessoa, funciona para mim e pode funcionar para você. Acredito que funcione com quem quer que ore com sinceridade. Dou uma pausa para fazer a seguinte pergunta: o que tem te tentado? Que tentação tem batido a sua porta, a porta do seu coração, a sua mente? O que? Ore. Não negocie com a tentação, mas repreenda essa tentação e fuja da mesma. Entendeu? Você tem que fugir, né? Vamos assim dizer, dê as costas e fuja o mais rápido possível. É interessante, eu tenho lido muito sobre a história de José, registrado no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. A Bíblia diz que José era um jovem muito bonito. Certo dia, a esposa de Potifar se aproximou de José, convidando-o para se deitar com ela. Ninguém saberia. Ele poderia ter aceitado sem que ninguém o punisse. Foi uma tentação muito forte. Dia após dia, ela investia com mais intensidade. Chegou um dia especial, quando não havia mais ninguém na casa. Ela o agarrou pela capa e disse: deita-te comigo. Mas ele, aqui o personagem, aqui o José, deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Está escrito em Gênesis 39, verso 12. José se recusou a transgredir suas convicções. José lidou com o pecado de modo rápido e sem muito rodeio. Deu-lhe as costas e fugiu. Então, meu amado e minha amada, precisamos fazer o mesmo. Paulo, inclusive, escreveu em Coríntios, 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual. A palavra fugir significa correr, escapar rapidamente, ok? Então você não pode dar moleza para o pecado, né, para entrar na sua vida. Então fuja, meu amigo. E eu vou repetir novamente. Veja, você é um ser inteligente, dotado de inteligência, capacidade para pensar, para raciocinar. Então entenda, veja como está a tua vida, veja em que área você está sendo tentado. Então, fuja, cai fora. Por quê? Porque pode piorar a situação se você der moleza, meu amigo. Essa é a verdade, tanto para o homem quanto para a mulher, isso em qualquer área da vida. Agora, vamos lembrar um pouquinho das maravilhosas promessas de Deus. Exatamente, as promessas de Deus. Em 1 Coríntios 10, os cristãos recebem duas grandes promessas com respeito à tentação. A primeira diz respeito à gravidade da tentação, que Deus permite que Satanás deposite sobre nós. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 1 Coríntios 10, 13, a parte B do versículo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar iniciando pelo rádio e pelas plataformas digitais, mais uma semana, trazendo aqui pérolas de sabedoria, tua palavra para abençoar a vida do nosso ouvinte. Em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.